me foi destinado o tema relacionado à fase postulatória. Quero crer que eu sou aqui, se não uma ave rara, uma das vozes, e já vou justificar por quê, que não fazem coro quanto à excelência desse código. Eu, nas exposições que tenho tido oportunidade de proferir, nos eventos que também tenho tido a satisfação de participar, eu tenho criticado este código, porque na verdade ele não é, e nem poderia ser, e nem vai conseguir ser, a solução dos problemas que nós temos na prestação da atividade judicional. Me parece que o problema inicial, ele já vem desde a concepção desse código. E eu gostaria de deixar a reflexão de todos a própria ideia do novo Código de Processo Civil. A grande crítica que se fazia ao sistema anterior, ao sistema do Código Busaide, ao sistema do Código de 1973, é que ele foi perdendo a sua noção de um conjunto. Ele foi perdendo a sua ideia sistêmica. Porque a partir principalmente de 94, nós tivemos uma série de reformas, e essas reformas acabaram por, de certa forma, retalhar aquele código originariamente construído com nítida influência da doutrina italiana. Mas se nós formos observar o novo código, ele é, a meu ver, e aí respeitado evidentemente a opinião em sentido contrário, ele é sistemicamente muito inferior ao Código de 1973. Costumo dizer que esse novo código, se ele serve para alguma classe, é para os donos de papelaria. Porque se trata de um código eminentemente e desnecessariamente remissivo. Nós, para trabalharmos com esse código, vamos lá para frente, voltamos lá para trás, vamos de novo lá para frente, esse artigo faz remissão ao outro, e assim nós vamos indo. Então, molha dedo é o que me parece que vai ser utilizado às escâncaras para a utilização desse código. Não fosse o suficiente, e aqui ingressando propriamente no meu tema, este código, ele principia lá no seu primeiro capítulo, na sua parte geral, por enunciar uma série de princípios constitucionais, uma série de garantias constitucionais, que se por um lado revelam uma preocupação e até certa forma um compromisso do legislador com a observância dessas garantias, por outro lado é algo, a meu ver, e aí também mais uma vez respeitando as opiniões em sentido contrário, totalmente desnecessário. Por que fazer referência ao contraditório? Por que fazer referência à garantia da duração razoável do processo? Por que fazer referência à paridade de armas? Tudo isso já está na Constituição Federal, e é lá que tem que estar mesmo. Então, quando se fala em contraditório efetivo, eu fico pensando, existe outro contraditório? Isso para mim é arremedo de contraditório. Ou o contraditório é observado, ou não é contraditório. Então, há aqui, a meu ver, uma desnecessidade de trazer para a legislação infraconstitucional algo que já está sedimentado. Não fosse o suficiente, se nós formos olhar o processo de conhecimento, que é esse aí que me é destinado a falar sobre a fase postulatória, o processo de conhecimento, hoje, ele se estrutura, em termos procedimentais, em dois tipos de procedimentos. O procedimento comum e os procedimentos especiais. Ou seja, não temos mais, a partir de agora, o procedimento sumário. Eu gostaria de refletir um pouco quanto a este ponto. Por que é que o legislador eliminou o procedimento sumário? Ele eliminou o procedimento sumário porque o procedimento sumário, na prática, e aqui tem vários juízes que sabem muito bem do que eu estou falando, ele é totalmente inefetivo. Ele não funcionava e, invariavelmente, o juiz, ao receber um processo que tramitaria, que deveria tramitar pelo procedimento sumário, dava um despacho, proferia um despacho, dizendo o seguinte: considerando que o procedimento ordinário é mais rápido, converta o procedimento sumário em ordinário. E qual é a razão para o procedimento sumário não funcionar na sistemática antiga? Basicamente, porque o procedimento sumário era um procedimento estruturado em audiências. E aí vem o legislador de 2015 e edita um novo código, eliminando o procedimento sumário, tornando regra o procedimento comum. E o procedimento comum tem como ato introdutório uma audiência. Brilhante.
Portanto, me parece que o legislador, ele deveria ter se preocupado, a meu ver, em continuar naquela esteira de reformas, naquela mesma linha que nós tínhamos, feito alguns ajustes, e isso era o que bastava. Nesta parte especificamente relacionada à fase postulatória, nós vemos uma série de artigos que simplesmente reproduzem o código anterior. Isso não é um defeito, porque na verdade não havia muito o que aperfeiçoar neste ponto específico. Então, eu fico pensando se havia mesmo a necessidade desse código. Mas vá lá, o código está aí, e é isso que nós temos que trabalhar, é com ele que nós temos que, a partir de agora, nos acostumar. Apesar disso, em relação especificamente à parte da fase postulatória, me parece que agora existe, e até hoje cedo já foi falado, de certa forma, isso que eu vou mencionar agora, existe, a meu ver, agora uma responsabilidade muito grande dos juízes. Porque o legislador, e aí também sabe-se lá por qual razão, o legislador resolveu, ao cuidar do agravo de instrumentos, especificamente no artigo 1015, o legislador estabeleceu, em princípio, as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Então agora, em tese, em princípio, ou como regra, nós vamos ter que ter uma previsão legal para o cabimento do agravo de instrumento, basicamente as hipóteses que estão lá no artigo 1015. E neste artigo 1015, como não poderia deixar de ser, há, evidentemente, várias omissões, várias lacunas. Se o juiz em primeiro grau, ao analisar a petição inicial, resolve a questão da competência, qual é o recurso cabível para isso? Nenhum. Então o processo vai ser encaminhado para o juiz incompetente. Se entrar com agravo, nós lá no tribunal não podemos conhecer esse agravo, porque não se trata de uma hipótese de cabimento. E aí vai ser desenvolvida uma série de atos processuais naquele juízo incompetente, e no final, aí sim o tribunal vai verificar se aquilo era ou não hipótese de encaminhamento dos autos para o juízo supostamente competente. E aí hoje cedo se fala que o tribunal aqui do Estado do Paraná, em muitos casos, ele acaba por anular as decisões judiciais. Às vezes isso é evidente, às vezes isso é necessário. Portanto, me parece que a responsabilidade agora está muito aumentada para os juízes, na medida em que existe uma série de decisões que não vão ser passíveis de interposição de agravo de instrumento e que vão ser resolvidas somente ao final, quando e se houver a interposição do recurso de apelação. Outro exemplo, o Código prevê, por exemplo, o cabimento de agravo de instrumento quando o juiz redistribui o ônus da prova com base no artigo 373, a hipótese específica de cabimento. Mas se o juiz ele distribuir o ônus da prova aplicando, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, não cabe agravo de instrumento. Portanto, o mesmo juiz, proferindo a mesma decisão, se ele disser aqui a hipótese é de cabimento, aliás, o juiz, cabimento não, a hipótese é de utilização do Código de Defesa do Consumidor, inverta o ônus da prova, não cabe agravo. A hipótese aqui é de aplicação do artigo 373, que é a distribuição do ônus da prova. Agora cabe o recurso de agravo. Além dessas situações, existem outras. Hoje foi dito também aqui a distribuição do ônus da prova, foi dito aqui a delimitação dos pontos que vão ser objeto de produção de provas, a fixação dos pontos controvertidos. Essas matérias todas passam ao largo do artigo 1015. Portanto, senhores e senhoras magistrados e magistradas, nós temos um trabalho hercúleo pela frente. Nós temos uma responsabilidade muito grande na apreciação dessas questões, porque essas questões poderão gerar, e foi dito isso hoje de manhã, uma série de atos processuais que ao final, às vezes, terão que ser refeitos. Então, o primeiro recado que eu gostaria de deixar aqui é que nós todos devemos ter uma atenção muito grande para essa fase introdutória, principalmente porque o legislador colocou uma amarra muito grande para o juízo em segundo grau. Os tribunais, por força do artigo 1015, têm agora o âmbito de cognição de decisões interlocutórias sensivelmente diminuído. Naturalmente que o sistema anterior, a meu ver, mais uma vez respeitando opiniões em sentido contrário, ele era superior. Nós temos que decidir essas questões, o processo retomar o seu eixo e a partir daí nós temos o seguimento desse processo. Pois bem, mas superadas essas questões, especificamente em relação à petição inicial,
o legislador substituiu o antigo artigo 282 pelo atual artigo 319. No artigo 319, nós temos lá, basicamente, a reprodução daquilo que havia no artigo 282. Existem alguns acréscimos, existe uma preocupação mais técnica, mas basicamente a estruturação é a mesma. Continua a necessidade, e nem poderia ser diferente, de indicação do pedido, da causa de pedido, endereçamento, embora no endereçamento haja agora a indicação de juízo e não mais juiz. Enfim, houve uma precisação técnica. Houve também uma preocupação com o processo eletrônico, na qualificação das partes, se exige que seja indicado e-mail. Há necessidade, quando possível, de indicação também de CPF, CNPJ, tudo isso para propiciar atos de constrição patrimonial. Ou seja, houve sim algumas alterações que vieram aqui melhorar, aprimorar o sistema anteriormente existente. Mas existem pontos que merecem, esse sim, um destaque e um elogio. E o primeiro desses pontos que eu gostaria de falar é que o novo código, ele acabou por resolver algumas situações que nós tínhamos anteriormente, discussão desnecessária quanto à nulidade ou não do processo. Especificamente no caso da qualificação das partes, estar equivocada, estar errada, estar insuficiente. A partir de agora é regra, isso está lá nos parágrafos do artigo 319, que a parte não pode ser prejudicada se houver algum equívoco, alguma falha nesta qualificação, e mais, que deve ser sempre dada preponderância à garantia constitucional do contraditório. Isso era uma previsão legal? Não, mas a jurisprudência já se orientava. Aliás, o que esse código fez em boa medida foi trazer para a legislação, em muitas passagens, algo que já era sedimentado em termos jurisprudenciais. Na verdade, portanto, houve também um trabalho de compilação de entendimentos jurisprudenciais. Mas prosseguem alguns dispositivos que, a meu ver, não se justificavam e continuam não se justificando. Por exemplo, um dos requisitos da petição inicial, também foi mencionado aqui hoje cedo, é aquele protesto genérico e malfadado das provas a serem produzidas. Para que isso? Para absolutamente nada. Não contribui em nada para o desenvolvimento do processo. Eu fazer o protesto por todas as provas, especialmente todas elas, sem exceção de nenhuma delas. Isso e nada é a mesma coisa. E lá para frente existe fase própria para isso, é no saneamento que o juiz vai delinear as provas a serem produzidas. É a resposta do réu que vai determinar o que o autor vai precisar em termos probatórios. Portanto, nós tínhamos oportunidade de nos desapegar, de nos desgarrar de determinadas questões formais. Lá na Itália, eles usam uma expressão que é bastante emblemática. Se fala na Itália, na forma pela forma. Ou, algo que fica na minha cabeça, que me martela há muito tempo, a cega reverência à forma. Nós não devemos observar uma forma simplesmente porque ela é prevista pelo legislador. A forma, o mínimo formal, isso é indispensável. Sem dúvida, não se concebe o processo com o mínimo formal. Evidentemente que o réu não pode responder no tempo que ele quiser. A parte não pode ter o tempo que ela achar mais adequado para interpor o seu recurso. Mas nós não devemos confundir o mínimo formal com a cega reverência à forma. Portanto, em muitos casos, o Código continua rendendo homenagem à forma pela forma, a esta ideia de cega reverência à forma. Especificamente, este exemplo me ocorre de forma muito clara. Para que fazer esse protesto? Continuo sem saber até hoje. Outro requisito da petição inicial que era absolutamente dispensável e que em boa hora foi retirado do Código é o requerimento para citação do réu. Não há mais requerimento para citação do réu como requisito da petição inicial. Sempre me pareceu algo evidente, talvez, por falha de alcance meu na exegese desse dispositivo, que alguém que vem ao Poder Judiciário, coloca uma outra pessoa no polo passivo, quer que aquela pessoa responda o processo, parece que nada mais do que óbvio que ele quer que essa pessoa seja citada para responder o processo. Então não há necessidade nenhuma de requerer a citação. No lugar disso, no lugar dessa regra, a meu ver obsoleta, veio outra, que é a manifestação do autor quanto ao seu interesse na realização daquela audiência de conciliação, aquela primeira audiência lá que eu mencionei para vocês. Aliás, um parêntese, se o procedimento sumário não funcionava porque era desenvolvido em audiência, nós já vimos hoje, o ato introdutório do processo de conhecimento no âmbito do procedimento comum é a audiência de conciliação, e hoje cedo todos nós vimos. Essa é a primeira, mas o saneamento também, quando a questão for complexa,
e sabe-se lá o que é uma questão complexa, a segunda audiência. Quer dizer, antes do saneamento nós teremos a possibilidade de ter 2 audiências. E um processo que foi vendido, e uma reforma legislativa que foi vendida, e aí me perdoem os estudantes que às vezes pensam, né, nossa, nós temos um novo código, que maravilha, um código que foi vendido para ser mais efetivo, que foi vendido para ser mais rápido. Lá no Tribunal de Justiça, por exemplo, nós não conseguimos mais despachar agravo em boa parte dos casos. Eu tenho que primeiro resolver se cabe aquele agravo, eu tenho que mandar intimar a parte, para a parte me demonstrar por que cabe o agravo. Existe uma lapidar expressão da doutrina italiana também, de que a forma não deve se sobrepor ao direito. Nós jamais devemos sacrificar o direito material em detrimento ou em favor das questões formais. E isso, na verdade, nós não conseguimos eliminar. Mas se nós formos observar lá a petição inicial, existe um dispositivo específico que eu gostaria de fazer aqui um elogio, porque senão vocês vão pensar, nossa senhora, trouxeram alguém que veio lá de Curitiba só para criticar o código. Não, não é bem assim. Eu gostaria de elogiar o dispositivo que trata dos documentos que podem ser juntados posteriormente à contestação e à petição inicial. No Código Antigo havia uma discussão, havia uma dúvida quanto ao que fazer com os documentos que surgissem posteriormente, que fossem de conhecimento posterior para as partes. Como regra geral, o Código de 1973 permitia que a parte juntasse documentos que não fossem indispensáveis à propositura da demanda, desde que fosse a utilização desse documento para se contrapor aos articulados pelas partes, ou que a parte tivesse conhecimento somente depois da apresentação da resposta pelo adversário. O Código de Processo Civil Novo, ele estabelece lá a oportunidade de que a parte junte outros documentos, juntada, portanto, posterior à petição inicial e à contestação, e aí diz o Código, daqueles documentos formados após a petição inicial e a contestação, o que é óbvio, mais dos documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente depois. Mas desde que a parte comprove que ela está agindo de boa fé. Aliás, o Código também se preocupou em erigir a boa-fé como uma das normas fundamentais. Quando não agrada é rápido, né? Já está escrito aqui 1 minuto. Eu sei que é 7, eu estou fazendo uma piada. Bom, adiantando o que já é pouco, a parte relacionada ao pedido. Eu gostaria de pontuar apenas 2 aspectos. O primeiro deles me causa um pouco de estranheza, que é a parte relacionada ao pedido alternativo. Porque todos nós sabemos, e doutrinariamente sempre nos pautamos dessa forma, no sentido de que o pedido alternativo estava ligado à alternatividade da obrigação. Isto é, a parte pode formular um pedido alternativo desde que a obrigação, a prestação a ser cumprida seja alternativa. Isso era possível basicamente desde que houvesse previsão legal ou uma autorização contratual. O Código de Processo Civil agora, lá especificamente no seu artigo 326, parágrafo único, ele permite a formulação de pedido alternativo fora destas hipóteses. Então me parece que é um dispositivo que vai reclamar uma interpretação nossa, uma interpretação da jurisprudência. Porque, independentemente de disposição legal, independentemente da natureza da relação jurídica de direito material, a partir de agora, por força dessa regra, do artigo 326, parágrafo único, a parte pode formular um pedido alternativo. E se o pedido é alternativo, significa que a parte, para ela, tanto faz o acolhimento do pedido 1 ou do pedido 2. Ela não tem interesse recursal, porque não é pedido subsidiário. Então, é uma novidade essa desvinculação do pedido alternativo quanto à natureza da obrigação, quanto à natureza da prestação. E em boa hora, já que falei em pedido subsidiário, o Código corrige algo que vinha sendo constantemente vilipendiado na prática, que é a diferença entre pedido subsidiário e pedido sucessivo. Isso acontecia por conta do artigo 289 do Código de 73, que tentava definir pedido subsidiário, sucessivo, e definia, na verdade, o pedido subsidiário. Existe uma diferença claríssima entre os dois. No pedido subsidiário, e agora o legislador consertou isso lá no caput desse artigo 326,
Neste pedido subsidiário, o autor formula um pedido principal e o segundo pedido, para que, caso não seja acolhido o primeiro, o juiz examine o segundo. Exemplo, indenização securitária. A parte quer que o juiz lhe conceda a indenização na sua íntegra, toda a cobertura prevista na pólice. Subsidiariamente, caso não acolhida aquela pretensão, que seja, por exemplo, a lesão considerada de forma proporcional. Isso é pedido subsidiário. Existe uma relação de importância. Quer dizer o seguinte: acolhido o pedido principal, o subsidiário fica prejudicado. Rejeitado o pedido principal, o juiz examina o pedido subsidiário. Mas essa confusão, ela existia anteriormente. Por quê? Porque havia uma confusão com o pedido sucessivo. O que é o pedido sucessivo? O pedido sucessivo é aquele na qual também há pedidos cumulados, mas é justamente o contrário, a lógica é reversa. O juiz só examinará o pedido sucessivo caso ele acolha o primeiro pedido. Se ele rejeitar o primeiro pedido, o pedido sucessivo ficará prejudicado. Investigação de paternidade acumulada com alimentos. O juiz não vai passar o exame dos alimentos se rejeitou o pedido relacionado à declaração de parentesco. Portanto, aqui sim, uma alteração digna de registro, digna de nota, para eliminar de vez essa confusão que graçava no dia a dia forense relacionada a pedido subsidiário e pedido sucessivo. Agora existe uma diferença legal, legislativa, que aí está. Mas, como o tempo corre, eu gostaria também de salientar um outro aspecto que me parece muito importante relacionado à interpretação deste pedido. Porque já foi dito aqui a questão da estabilização, já foi dita a possibilidade de o juiz posteriormente examinar algo em termos probatórios que não foi objeto de sua deliberação anterior, mas me parece que a grande novidade, o ponto principal em relação à petição inicial, à fase postulatória, é a interpretação do pedido. Porque a interpretação do pedido, tradicionalmente, e conforme previa o artigo 293 do Código de 73, era feita de forma restritiva. O que é errado? A interpretação do pedido nunca foi feita de forma restritiva. Todos nós sabemos interpretar restritivamente e interpretar para menos, contrário da interpretação ampliativa. Então, na verdade, o Código revogado, ele queria dizer que a interpretação do pedido era interpretação estrita e não restritiva. Mas o novo Código, ele inova especificamente lá no artigo 322, e para mim é o ponto principal em termos de fase postulatória de petição inicial. Porque agora o juiz tem a possibilidade de, na interpretação do pedido, considerar, e veja o alcance dessa expressão, o conjunto da postulação. O que significa conjunto da postulação? Naturalmente que há um árduo caminho a ser trilhado e nós temos uma responsabilidade muito grande de definirmos o que vem a ser esse conjunto da postulação. Mas me parece que uma interpretação primeira desse artigo 322 é que o juiz, a partir de agora, mais especificamente estou falando lá do parágrafo 2º, o juiz, ele possa, na sentença, conceder algo que não foi objeto de pretensão expressa na petição inicial. E ele pode decidir sobre causa de pedir que não está constando lá na petição inicial. Isso é considerado o conjunto da postulação. Eu dou um exemplo prático para tentar ilustrar essa questão. As partes estão controvertendo numa determinada demanda sobre a cláusula contratual A. No curso do processo, as partes derivam a discussão e elas passam a debater a cláusula B. A cláusula A fica de lado, todos nós sabemos que isso não é incomum. A instrução processual às vezes vai para um lado que não é o que estava lá constando na petição inicial. Na sistemática anterior, o juiz não poderia, por exemplo, determinar que o réu, condenar que o réu fosse compelido a cumprir a cláusula B, porque a causa de pedir estava relacionada à cláusula A. Os pedidos deveriam ser interpretados estritamente, artigo 293. Mas o novo artigo 322, parágrafo 2º, permite que agora o juiz considere o conjunto da postulação. Portanto, neste exemplo, ainda que a causa de pedir diga respeito à cláusula A, não há impedimento, por força dessa disposição legal. É palestra interativa, né? Para que
o juiz examine a cláusula B. Aqui me permitam fazer uma retificação do código, porque o código diz o seguinte: isso será possível desde que seja observado o princípio da boa-fé. Com todo respeito ao legislador, não é esse o ponto. Não é a observância do princípio da boa-fé. E por que não é a observância do princípio da boa-fé? Sabem os senhores e senhoras magistrados que aqui estão, que o princípio da boa-fé, ou policiar, reprimir a boa ou a má-fé processual, é uma das questões mais tormentosas que nós temos, porque fica na esfera subjetiva da parte. Então o problema não é considerar a boa-fé. O problema e a possibilidade de aplicação desse artigo 322, a meu ver, parágrafo 2º, é observar a garantia constitucional do contraditório. Se as partes tiveram a oportunidade de se manifestar especificamente sobre aquele ponto, sobre a cláusula B, no exemplo que estamos tratando aqui, há a possibilidade de o juiz decidir com base nesse fato. Se, por exemplo, as partes não tiverem oportunidade de produzir provas nesse sentido, aí não vai haver a possibilidade de se anular ou se resolver aquela demanda com base na cláusula B. Então esta parte relacionada à interpretação do pedido é algo que deve, a meu ver, merecer a nossa atenção. Inclusive porque, e aqui já encerrando, desembargadora Sônia, com todo respeito à Vossa Excelência, há que se conciliar esse artigo 322, parágrafo 2º, que trata da interpretação do pedido, com o artigo 329, que trata dos limites para a modificação da causa de pedido e do pedido. Porque vejam que curioso, é aquela história, e me permitem uma expressão nada técnica, do cobertor de pobre. A gente levantou para cima, o pé fica descoberto, abaixou, a cabeça não está coberta. Por quê? Porque a alteração do pedido e da causa de pedido continua nos exatos moldes do código anterior. Isto é, estabilizado o processo, feito o saneamento, não se muda mais pedido e não se muda a causa de pedido. Agora os senhores e as senhoras juízes me ajudem a refletir. Se passado o saneamento, eu não posso mais mudar o pedido, eu não posso mais alterar a causa de pedido, como é que eu vou aplicar essa regra de que eu tenho que ir lá na sentença considerar o conjunto da postulação? Dá para conciliar isso? De um lado, há limites objetivos para alteração de pedido da causa de pedido. De outro lado, há uma amplitude de interpretação do pedido e da causa de pedido. Me parece que aqui é um trabalho realmente hercúleo que todos nós vamos ter que fazer. Como que nós vamos considerar esta ideia de conjunto da postulação? Mas o ponto principal, a pedra de toque para mim, é evidentemente a observância da garantia constitucional do contraditório. Eu termino aqui a minha brevíssima exposição. Vocês devem estar pensando nas suas cabeças, brevíssima para quem está falando, para quem está escutando já demorou demais. Mas eu termino com a seguinte reflexão. E já aqui no Brasil, quem fez essa advertência foi José Carlos Barbosa Moreira há muito tempo. Não é com alteração legislativa que nós vamos tornar o processo mais efetivo. Definitivamente não. O que torna o processo mais efetivo é a conscientização de quem com ele trabalha. E entre uma boa legislação e um bom juiz, seguramente eu fico com o segundo. É melhor um bom juiz do que uma ótima lei. Confio nos senhores e senhoras que aqui estão. Muito obrigado a todos, é uma satisfação renovar essa